Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade de sua novela. José Luiz está desolado no hospital, pois Angélica está muito grave. Amélia diz que sua filha não queria terminar assim. José Luiz pede a Renato que leve um recado a Monserrat, mas que não a diga que ele é quem manda. Renato diz a Monserrat que é urgente que fale com Alessandro e com o seu advogado e os diga que Samuel não assinou nenhuma confissão. Pedro tenta pressionar Alessandro para que ele confesse que é culpado pelo cultivo de drogas e é sócio de Samuel. Alessandro resiste. Pedro, furioso, diz a Ezequiel que ele tem que obrigar a Samuel se manter firme na confissão, acusando Alessandro. José Luiz consegue falar com Samuel e diz saber que ele confessou que Alessandro é seu sócio. Samuel responde que desejam obrigá-lo a fazer isso, mas ele não o fará. Samuel diz que não tem motivos para se unir a Pedro nessa injustiça, pois seu único sócio era Joaquim. Nádia, chorando, diz a Pedro que se sente mal por usar Vitor em seus planos sujos. Pedro, cínico, responde que esse é o preço que tem que pagar por colocar os olhos em uma mulher que não é para ele. Nádia diz que o odeia. Fabiola pede que Amália lhe explique por que Graziela disse que sua mãe não podia ter filhos. Ela pergunta se é adotada. Fabiola fica muito para baixo. Fabiola chora e diz que é por isso que seu tio Benjamin a abandonou, assim que seus pais morreram. Amélia diz que queria a verdade e lamenta que ela tenha descoberto dessa maneira. Monserrat diz a Vitor que Samuel não confessou nada e que não há provas suficientes contra Alessandro. Renato diz que se desejam ajudar Alessandro, precisam se apressar, pois não sabem quanto tempo Samuel aguentará. Ezequiel agride brutalmente Samuel para que assine sua confissão acusando Alessandro de ser seu sócio. Por ordens de Pedro, Adolfo sequestra Virgínia para pressionar Joaquim a acusar Alessandro. Angélica recobra o conhecimento e pede a José Luiz que a leve até seu pai. Joaquim, chorando, diz a Alessandro que sua filha Angélica está morrendo e se arrepende de todo o mal que o fez, pois sente que falhou. Joaquim se surpreende ao ver Pedro. Ele diz que vai lhe mostrar umas fotografias. Joaquim vê Virgínia dormindo amarrada. Pedro lhe diz que no momento sua filha está bem e depende exclusivamente dele para que ele continue viva ou não. Pedro ordena que Joaquim escreva uma carta suicida que encontrarão em uma cela depois de sua morte. Angélica, chorando, diz a José Luiz que se ele a ama de verdade, a tire do hospital, pois prefere estar em casa mesmo que por um dia ou um ano. Joaquim, impressionado por Pedro, escreve uma carta de suicídio culpando Alessandro por sua morte. Joaquim pede que Pedro permita ao menos que ele veja mais uma vez a sua filha Angélica, que está morrendo no hospital. Ele responde que por Angélica já não há nada que possa ser feito, mas por Virgínia sim. Pedro diz que ele precisa estar morto até a madrugada. Joaquim chora desolado. Amélia pergunta se José Luiz chegou a amar Angélica de verdade. Ele diz que a ama profundamente e não quer perdê-la. Alessandro diz a Joaquim que sabe que o fizeram trocar de parecer e não vai mais declarar seu favor. Angélica pede à sua mãe que a leve para ver seu pai, pois quer que lhe diga a verdade sobre Alessandro. Carlota diz a Monserrat que Ezequiel disse que José Luiz é quem convenceu Pedro de que Alessandro é culpado, que o quer destruir, mas Ezequiel já garante que não irá ajudar. Alessandro se surpreende ao ver o corpo de Joaquim sem vida. Alessandro pega o livro que Joaquim o deu para ler e nele encontra um bilhete no qual Joaquim diz que seu sócio é Pedro, mas que não deve revelar até estar seguro junto de sua família. Demétrio diz a Monserrat que vai falar com Alessandro. Monserrat pede a Nádia que ajude a seu irmão para que possa ver Alessandro.
Amélia se surpreende quando José Luiz diz que Joaquim se suicidou. Carlota diz a Monserrat que Joaquim está morto. Nádia mostra a Demétrio um documento com a assinatura de Pedro e Demétrio a falsifica. Demétrio consegue ver Alessandro, mas este o recrimina por todo o mal que lhe fez. Sandro diz a Pedro que trabalha em um escritório muito importante e representa Fabiola, única parente de Benjamin Almonte. Após uma longa conversa, Sandro e Pedro se dão conta de que ambos não têm escrúpulos e devem se unir para tirar a Alessandro toda a sua fortuna. Demétrio diz a José Luiz que Alessandro quer que ele vá vê-lo, pois existe uma prova de sua inocência. Alessandro fica feliz ao ver Monserrat. Ela lhe diz que todos os dias ela e Rosário estão bem cedo no local para vê-lo, mas nunca permitem que elas entrem. Pedro exige a Ezequiel que recupere o bilhete de Joaquim. Monserrat diz a Alessandro que, segundo Ezequiel, é provável que Joaquim tenha deixado algo o culpando por sua morte. Alessandro responde que ocorreu justamente o contrário, que Joaquim esclareceu todas as suas mentiras e acusou o verdadeiro cúmplice, mas se ele revelar tudo isso, tanto ele quanto sua família correrão perigo. Ele pede a Monserrat que dê seus pêsames a Amélia e suas filhas. Pedro e Nádia chegam ao velório de Joaquim. Angélica, chorando, culpa Pedro da morte de seu pai e exige que ele saia de lá. Pedro diz que Joaquim era seu amigo e o estimava muito. Pedro diz que existe um culpado e este é Alessandro. Fabiola diz a José Luiz que se fez amiga de Monserrat e que ela lhe confidenciou que não esqueceu. Disse que é verdade que ama Alessandro, mas também ama ele. Pedro ordena Maria que visite Alessandro e averigue se ele tem um bilhete deixado por Joaquim. Maria astuta faz Alessandro acreditar que o padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro diz que ninguém deve saber da existência dessa mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macário diz a Monserrat que o padre Anselmo foi atrás de José Luiz para lhe entregar algo que Alessandro deu. Ele diz ainda que o padre estava muito nervoso. Monserrat se preocupa e lhe diz que essa é a única prova da liberdade de Alessandro, que se cair nas mãos de José Luiz, Alessandro jamais sairá da prisão. Nádia, com mentiras, consegue falar com Samuel e lhe diz que Pedro é seu esposo. Eles ficam por um longo período falando sobre o caso de Alessandro. Fabiola diz a Sandro que conheceu José Luiz e vai se casar com ele. Sandro responde que ele não é seu tipo, muito menos tem dinheiro. Fabiola responde que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica e também ele é muito atraente. Monserrat diz ao padre Anselmo que agradece por ele não ter encontrado José Luiz, já que ele continua odiando seu marido e faria mau uso das provas de inocência de Alessandro. Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e deu ao padre, mas ele encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela e Joaquim não culpa Alessandro, mas Pedro Medina. Assim ela diz que vai guardá-lo para usar algum dia, se necessário. Nádia diz a Monserrat que Pedro lhe pediu que engravidasse de Vitor, deixando a sua amiga chocada. José Luiz se desculpa com Alessandro pela demora em vê-lo. Ele afirma que não podia deixar Angélica sozinha. Alessandro responde que entende e sabe que resta muito pouco tempo de vida a Angélica. Pedro escuta Nádia e Vitor conversando que Maria roubou do padre o bilhete onde Joaquim confessa que Pedro era seu único cúmplice e que Alessandro é inocente. Fabiola tenta convencer Monserrat a entregar-lhe o testamento de Benjamin Almonte,
Ela responde que terá que esperar que Alessandro saia em liberdade. José Luiz procura o padre Anselmo para lhe entregar o bilhete que Alessandro deu. Monserrat zangada o expulsa de sua casa, acreditando que ele ainda queria destruir Alessandro. Pedro agride Maria para que ela lhe entregue o bilhete de Joaquim. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente capaz de matar. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento e lhe dá um anel de compromisso. Graziela, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só está a usando. José Luiz, diante de Maria, se surpreende ao vê-la agredida. Ele tem certeza que foi Pedro quem fez isso. Nesse momento, chega Monserrat e Maria faz José Luiz acreditar que foi ela quem a agrediu. Monserrat, furiosa, a insulta e diz odiá-la. Monserrat se oferece para levar Maria ao hospital. Ela rejeita então a oferta. Adolfo diz a Maria que Alessandro estava disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro tem todo o seu poder. Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo.